sempre fui uma pessoa extremamente impulsiva, que não teve qualquer tipo de educação ao nível da inteligência emocional e, portanto, desde cedo que eu não entendia bem o que é que era esta explosão de sensações. E é muito interessante ver como as emoções também estão ligadas aos hábitos. Quando começas a criar uma estrutura de hábitos sólida, em que tu te deitas a uma hora específica, acordas a uma hora específica e depois tens a tua rotina toda encadeada, mesmo mudando o ambiente, mesmo se eu for viajar, mesmo se eu for para um lado, mesmo se o fuso horário mudar, tento agarrar-me àquela sequência para a minha estabilidade emocional. E sentes mais controle. E mais controle, porque nós temos tendência a acreditar que uma rotina repetitiva é uma prisão, mas não é. Nós podemos associar hábitos, seja bons, seja maus, a emoções. Eu posso ir comer um gelado quando estou a sentir-me ansioso. O interessante disso é nós entendermos que estamos a reagir à emoção e, entendendo como é que funciona um hábito, podemos desconstruí-lo e mudar o hábito. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast. Hoje temos aqui o Martim Torres. Bem-vindo, Martim. Olá, Paulo, obrigado por me receberes no Inteligência Emocional. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigado. Eu preparei aqui umas perguntas. Vou fazer aqui o Martim pensar e responder. São perguntas que eu tenho curiosidade, então trouxe aqui para o podcast, mas como eu tinha dito ao Martim em off, e aos convidados que digo sempre, que é... Tem algumas perguntas, mas vai with a flow. Vamos fluir. Às vezes nem faço nenhuma coisa. Quer dizer, faço a partir e depois já está por outro lado qualquer. Mas tenho aqui umas que eu quero mesmo fazer aqui ao Martim. Então, para quem não conhece, o Martim Torres é músico, fotógrafo, co-host do Maus Hábitos Podcast. Recomendo vivamente que sigam, se ainda não seguem esse podcast. É curador de hábitos, explorando rotinas para a saúde, energia e bem-estar. E hoje vamos falar sobre hábitos bons e maus. Hoje é tudo. Vamos a isso. Eu estava muito curioso para saber como é que seria esta minha introdução, com que título é que tu me ias apresentar, porque eu, de facto, lancei-me para esta coisa dos hábitos, agora há uns anos para cá. Bem, tudo começou com os maus hábitos. Yeah. Mas a verdade é que eu não sou médico, não sou cientista, não sou profissional de saúde de nenhuma maneira. Sou apenas um tipo que, durante muitos e muitos anos, se especializou em fazer asneiras, em maus hábitos. E um bocadinho como dizia o George Costanza naquele episódio do Seinfeld, não sei se estás a par deste do The Opposite, que é, ele fazia tudo errado, a vida corria-lhe mal, e ele disse, então se eu fizer o oposto de todas as coisas que eu faço, então as coisas vão ter que estar certas, não é? E essa foi um bocadinho a minha premissa para começar nisto dos hábitos. Ou seja, mas tu estás a dizer que não és cientista, mas tu tens a ciência mais fundamental, no sentido de que, sei lá, testas uma hipótese, recolhes dados, testas com uma amostra de participantes e tens o cientista mais empírico, que é aquele que experimenta e tem as suas experiências de vida e tenta ver o resultado ou não. E nós falámos aqui em off do James Clear, então também começou assim. Ou seja, ele começou a testar ele próprio e foi vendo resultados. E acho que para mim essa das melhores abordagens, ou seja, pelo menos para ti é sempre a melhor, e depois tu, se reparares que a tua experiência pode ser generalizável para outros e validares com outros, excelente. Exatamente. Ou seja, sim, eu sou o rato de laboratório que experimenta as és coisas todas. És o rato e és o investigador. Sou o rato e depois exatamente, o rato faz as coisas e vai tomar notas, não é? O próprio rato toma nota. Olha, Martim, a pergunta de abertura aqui aos nossos convidados, qual é a importância das emoções na nossa vida, para ti? Olha, para mim as emoções são uma espécie de guia para ver em que estado é que eu estou. Sinto, por exemplo, que quando eu sinto raiva ou tristeza, muitas vezes essa emoção está ligada a algum tipo de coisa que eu tenho feito. Eu posso estar mal dormido ou posso estar a reagir a alguma coisa e, portanto, eu tenho tentado olhar para as emoções como este barómetro e aprender a observá-las em vez de reagir, porque as emoções são um fenómeno interessante, que ao contrário das ações, na minha opinião, que são coisas que nós fazemos conscientemente, as emoções surgem de algum lado. E esse lado tenho vindo a reparar que é muito mais físico do que mental. E se é algo físico, eu acho que consigo, indo para o meu corpo, gerir as minhas emoções. É claro que eu sempre fui uma pessoa extremamente impulsiva, que não teve qualquer tipo de educação ao nível da inteligência emocional e, portanto, desde cedo que eu não entendia bem o que é que era esta explosão de sensações.
Mas mais recentemente, sim, estou-me a debruçar sobre o assunto. E é muito interessante ver como as emoções também estão ligadas aos hábitos. E por isso é que eu tenho dedicado agora esta última parte da minha vida aos hábitos, porque aprendi, através de um colapso emocional gigantesco derivado de alguns traumas e situações da minha vida que eu depois não soube gerir, que através dos meus hábitos e através das minhas ações eu conseguia gerir as minhas emoções. Então, hoje em dia, eu levo muito a sério práticas como o sono, o exercício, a alimentação, a respiração, porque eu entendo que todas estas práticas são mecanismos que me permitem gerir as minhas emoções. Ok, e agora tenho uma curiosidade, isso fez muito sentido. Por acaso estava a refletir, eu tinha dito também aqui em off ao Martim, que agora comecei a ouvir em audiobook na minha viagem o livro do James Clear, né? Os Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos, importantíssimo livro. E eu estava a refletir, isso não te disse, que seria interessante, agora tenho que ver a investigação que é feita, se da mesma forma que o James Clear, é um pouco que estavas a dizer, se as pequenas coisas que nós fazemos podem mudar a nossa vida para bem, e as pequenas coisas que nós fazemos negativamente podem levar a nossa vida para mal. Eu até lembro-me do início do audiobook que ele diz que, imagina, chegar tarde a um jantar, a nossa esposa ou marido pode perdoar uma vez, ou seja, comer uma comida de porcaria hoje não há nenhum impacto, mas o acumular é que é prejudicial. Eu comecei a pensar, isto deveria ser interessante, ligar isto às emoções. Ou seja, há muita regulação das emoções no momento. Sentes raiva, respira fundo, ou reavalia, mas fazer esse compound effect também para as emoções, para trabalhá-las de outra forma. Eu estava a refletir um pouco sobre isso. E agora deste-me uma pista interessante. Mas agora surgiu uma dúvida quando falavas, que era: achas que fazeres isso estás realmente a gerir as tuas emoções, ou achas que é uma forma de refúgio? Excelente pergunta. Porque repara, nós podemos associar hábitos, seja bons, seja maus, a emoções. Eu posso ir comer um gelado quando estou a sentir-me ansioso, não é? Agora, o interessante disso é nós entendermos que estamos a reagir à emoção e, entendendo como é que funciona um hábito, podemos desconstruí-lo e mudar o hábito. Ok. Então, um hábito funciona em três partes. Normalmente é a situação, aliás até tenho aqui apontado para não me esquecer, que é o gatilho, a rotina e a recompensa. Gatilho, rotina e recompensa, ok. O gatilho é, por exemplo, eu passo em frente ao sofá e lembro-me que se agora me for deitar no sofá, quando vou sentar no sofá, posso ir buscar um snack e comer, e vou sentir a recompensa de um bem-estar, um relaxamento. Pronto, então há estes três momentos. No entanto, se eu mudar, o gatilho é sempre o mesmo, portanto eu passo em frente ao sofá. Ok, o gatilho é esse, passagem e vejo o sofá. Se eu vir o sofá e em vez de ir buscar um snack mau, for buscar um copo de água, vou-me sentar no sofá e em vez de ficar letárgico, se calhar vou ficar energizado, e depois a minha recompensa vai ser sentir-me bem em vez de me sentir mal. Ou seja, eu mudando a rotina, que é a parte do meio, eu consigo mudar o hábito. Ou seja, mantens o gatilho. Mantens o gatilho, por exemplo, passar em frente ao frigorífico. De tantas vezes que tu vais ao frigorífico buscar comida, o teu cérebro associa o frigorífico, a comida, a comer. Portanto, às vezes vais passar em frente ao frigorífico e nem sequer tens fome, mas como está ali o frigorífico, tu estás habituado a abrir o frigorífico e a comer. Pois tens a recompensa de te sentir cheio ou saciado ou assim. Prazer com aquela comida. Exatamente. Mas voltando às emoções, porque agora desviei da tua pergunta, que foi o quê? Não, mas estavas a começar a responder, que era, tu quando disseste utilizar hábitos para gerir as emoções, e é uma pergunta que me surgiu agora, de será que isso é, vamos supor, tu inicias certos hábitos positivos para sentires menos estressado ou menos irritado. Achas que é uma forma de regulação? Tu ficas realmente mais preparado para lidar com essas emoções? Ou é uma forma de quase refúgio para não entrar em contacto com essas emoções? Ok, então essa é a escolha, porque exatamente, era aí que eu queria chegar, porque é tudo uma escolha, não é? E quando nós sentimos a emoção, nós se a observarmos e se nós entendermos o que é que ela está a acontecer, podemos deixar que inconscientemente ela nos leve para algum lado, ou tomar as rédeas e agir de outra forma. Entendendo os nossos comportamentos e como é que funcionam os hábitos, e depois, por isso é que as práticas do sono,
o exercício físico, a exposição ao frio e outras práticas que exigem algum desconforto são uma espécie de treino para estes momentos. Isso. Então, se nós não tivermos esta consciência, se nós não fizermos este trabalho, esta prática, e por isso é que eu sou tão obcecado com rotinas e com hábitos, quando surgem as emoções, nós não vamos ter a força. Estou a É como perceber. se nós fôssemos para um combate de kickbox. E não Vamos dizer, treinávamos. uma prática que eu pratico, um desporto que eu pratico e que gosto muito. Se não formos aos treinos todas as semanas, quando subimos ao ringue, vamos levar porrada. Sim. Porque não estamos preparados. E aqui é igual. Quando surgem as emoções, se nós não temos a consciência de como é que é o mecanismo dos hábitos e a sensação de desconforto, como é que a vamos gerir, Estou a perceber. vamos ter a tendência de ir pelo caminho fácil e de ceder ao desconforto. Isso é como os estoicos. Tu conheces a filosofia estoica? Eu adoro a filosofia Também. estoica. Eu tenho tatuado estoico no meu braço direito. Ah, é? Sim, é algo que eu almejo ser. Os estoicos tinham Sim. eu também gosto muito da linha estoica e Uhum. dos ensinamentos, e eles tinham a prática do desconforto voluntário. Exatamente. E eles colocavam-se em desconforto do género, na altura, a falar iniciou mais de 2000 anos, como tu sabes, mas desconforto na altura era, sabe, dormir no Uhum. chão em vez de dormir na cama. Isso. Apanhar frio, vestir menos Sim. roupa. Olha, eu até tinha, por acaso não trouxe, mas devia ter trazido. Ando sempre a passear com alguns livros e hoje na minha mochila tenho o livro do Séneca sobre a brevidade da vida, que é um dos impulsionadores do estoicismo, não é? Sim, e essa a resiliência, não é? Criar situações, ou seja, não é criar situações difíceis, mas aceitá-las como elas são. Também, sim, ou seja, praticava o desconforto voluntário para quando esse desconforto viesse, estivessem mais preparados, é o que estavas a dizer, e a ciência também mostra que pessoas, imagina, eu avalio o teu nível de stress e avalio de 100 pessoas, depois meço os níveis, e o que é que a investigação tem de demonstrar? Aquelas pessoas que habitualmente sentem pouco ou nenhum stress, nenhum não dá, mas pouco stress, ou as que sentem muito stress, essas pessoas lidam pior com as situações de stress, porque a que sente pouco não está preparada. Exatamente. A que sente demasiado está overwhelmed. Agora, aquelas que sentem stress pontual, periódico, estão mais preparadas. É chamada inoculação de stress. Isso. Tu deves inocular stress, é o que estavas a dizer, deves inocular desconforto para lidar com o desconforto. Completamente. Porque senão não sabes lidar com aquilo. Completamente. Para ti torna-se gigante. Uhum. Aliás, nas crianças acontece isso muito. Se nós protegermos elas em demasia, Excelente. o que é que vai acontecer no futuro? Sim, sim. Eu sou pai e debato-me regularmente com essa questão, não é? Que é, vês a tua filha em apuros, não é? E sabes que se a Tens uma ajudares filha? demasiado... Tenho uma filha de Tem que 7 idade? anos. 7. E sabes que se a ajudares demasiado, estarás a fazer-lhe mais mal do que bem, não é? Mas ao mesmo tempo há aquele instinto de... Mas ao mesmo tempo há aquele instinto. No fundo não é resolver-lhe os problemas, não é? É dar-lhe espaço para ela conseguir resolver os seus problemas. Aliás, a autonomia Sim. é uma das maiores valências que podes ensinar aos teus filhos. Uhum. A autonomia. Exatamente. Saber tomar decisões, lidar com a consequência das decisões e pequenas coisas. Eu tenho um filho de 3 anos, decisões tipo, olha, queres o babete do dinossauro ou do gato? E às vezes ele, dinossauro! Depois, não, o gato! Sim, sim, excelente. Isso. Eu sou mais extremo, eu já fiz uma coisa mais, se calhar agora vão-me levar a mal eu dizer estas coisas, mas eu já tive situações em que, sabes, quando está frio e a tua filha vai, quer dizer, se calhar o teu filho tem 3 anos, é o mais velho que tens. É o único, ok, pronto. Então se calhar ainda não chegaste a este ponto, mas há um ponto em que ela acha que sabe o que é melhor para ela vestir, para levar para a escola. Nomeadamente num dia em que está frio e chuva, ela não precisa de casaco porque esta camisola está cheia. E houve um dia que disse-lhe, ok, vai como tu quiseres. E ela no dia a seguir voltou, pai, hoje quero levar o casaco, está imenso frio. E nunca mais tive que lhe pedir para ela levar o casaco. Disse, olha, lembras-te como é que estava aquele dia? Ela agora leva o casaco. Não considero desadequado, logicamente, eu acredito, imagina, se estivesse a nevar a menos 10 graus, Sim, nunca uma farias coisa... isso. É isso, não, mas isso é importante, porque muitas vezes temos que aprender com a nossa experiência vivida e não com o que nos dizem. Isso é muito importante, isso que tu fizeste, e estou de acordo, claro que é isso, claro que há barreiras, sabias que, ok, no máximo fica ranhosa. Fica ranhosa durante uns dias. Bate ali o dente. E depois há outras coisas, como ela está num parque e está a subir muito alto num baloiço ou a subir para uma árvore que é perigosa. Melhor do que tu dizeres, cuidado, olha que vais cair, é dizer-lhe, olha, Alice, já pensaste qual é o plano? Como é que é o plano agora para sair daí? O que é que vais fazer? Como é que vais fazer? E ela aí já começa, se lhe disseres cuidado, ela nem sequer ouve, não é? Não, e isso é uma coisa, por exemplo, imagina que um pai vê um miúdo em cima de uma árvore. Há aquela resposta de deixa daí, isso é super perigoso, não voltes a subir.
tu estás a ensinar ao teu filho que atingiu algo, um marco para ele, que ele não pode, que aquilo é perigoso, que o feito dele não é assinalável. Tu deves tipo, epá, excelente, epá, tão alto, olha, da próxima vez avisa apenas o pai, não sei quem, porque por vezes podemos não considerar todas as alternativas ou fazer isso. Então validar, mas depois fazê-los pensar. Exatamente. Por isso é importante. E dar essa autonomia e praticar esse desconforto. Exatamente. Olha, pergunta, eu gosto muito de definições, então Vamos a definição pode ser académica ou do próprio, isto não interessa. Falaste há pouco da construção do hábito, dos 3 blocos. Agora, o que é um hábito mesmo? Como é que tu defines um hábito? Excelente. Pronto, um hábito... Olha, podemos dizer o que é que um hábito não é, para começar. Então, um hábito não é algo consciente e que nós fazemos voluntariamente. É uma coisa que está como que gravada na nossa... Tipo lavar os dentes. Tipo lavar os dentes. E existem hábitos que nós vamos dizer que são bons e hábitos que vamos dizer que são maus. Essa é outra pergunta que eu tenho. Porque tu tens os bons hábitos do podcast e depois agora estás até tens um e-book, não é? os bons hábitos. O que é? Eu sei que parece que é óbvio, mas o que é? Eu gosto um bom hábito e um mau hábito. Ao operativo, o que é um bom hábito e um mau hábito? Como é que tu defines? Agora vamos analisar isso, porque de facto o que é um bom hábito para mim pode não ser um bom hábito para ti, não é? E vice-versa. De facto, existem hábitos, na minha opinião, os bons hábitos são os hábitos que nos tornam mais saudáveis ou que nos afastam um bocadinho ou que atrasam o nosso processo, seja de doença, de envelhecimento ou de morte. Então ligado um pouco aqui ao bem-estar mesmo físico, emocional e mental. Eu acho que sim. E são também hábitos que nos levam um bocadinho na direção que nós queremos ir, porque uma vez assim que nós entendemos que os hábitos moldam a nossa realidade e que é exatamente neste momento, no presente, que nós definimos o rumo do nosso futuro, nós entendemos que temos sempre nas mãos a capacidade de fazer uma escolha, seja para um hábito bom, seja para um hábito mau. E podemos fazer depois uma espécie de potenciamento deste sistema, e o James Clear fala muito disto, que é uma espécie de encadeamento de hábitos. Criar hábitos bons tem muito a ver com o nosso ambiente. Vamos dizer uma pessoa que é alcoólica. Se ela for todos os dias para um bar, a probabilidade dela estar a beber copos todos os dias é altíssima, não é? Portanto, tu não mudas a personalidade dessa pessoa, mas se mudares o ambiente e se todos os dias ele não puder ir ao bar, só puder ir ao parque passear, ele não tem acesso ao álcool que lhe faz mal. Estou a perceber. Na nossa casa, na nossa realidade, no nosso dia-a-dia, nós conseguimos construir uma estrutura que nos permita ter os hábitos que nós queremos. Vamos dizer que tu queres aprender a tocar piano. Uma estratégia seria teres um piano na sala que está aberto, que está pronto a tocar. Disponível, exatamente. Sem aquela resistência de agora tenho que ir a um sítio. Exatamente. O oposto, imagina que queres deixar de fumar, se calhar uma estratégia será criar resistência para este hábito. Isso. Ou seja, isto é tudo James Clear, isto é tudo hábitos atómicos. É não teres acesso a um isqueiro, tens ali os cigarros, mas se calhar escondeste-os atrás de um livro e portanto, tu consegues moldar o teu ambiente. Isso é super interessante. Vou só interromper, desculpa. Faz-me lembrar um estudo, e aí não estavam a estudar os hábitos, mas sim o adiar a gratificação, aquele impulso, aquela impulsividade. Então, por exemplo, sim. E é muito parecido a dizer que era um exemplo de um estudo que fizeram. Imagina, malta que gastava imenso dinheiro, tinha problemas financeiros, utilizava cartão de crédito, pegava no cartão de crédito, olha uma compra, cartão de crédito com os números e fazia as compras. Não é? É fácil. Isto antes, e fazia compras com cartão de crédito. Isto antes de haver os dígitos, não sei quem, que a malta mete e compra tudo online. Então qual era o truque que eles faziam com o resultado? As pessoas tinham que colocar o cartão de crédito no congelador. Excelente. Porque tu se precisares do cartão, tu não podes pôr no micro-ondas para descongelar, senão destróis o cartão. Então as pessoas têm que pôr o bloco de gelo a descongelar durante horas. E quando faziam isso... mesmo dentro de um bloco de gelo, incrível. Ou seja, a cena é, tu tinhas que utilizar só de passar não sei quantas horas. E muitas vezes é aquele impulso de utilizar. Então as pessoas iam, deixa estar. Tirar aquilo, descongelar não sei quantas horas. E isso fez, nesse estudo que fizeram, essas pessoas gastavam menos dinheiro por causa disso. Faz-me lembrar o que estás a dizer. Mas é essa estratégia. Repara, se eu estou com peso a mais, quero perder peso, eu não posso ter em casa donuts e bolos, porque senão vou comê-los. É fácil. Então... E a malta que tem aquelas passadeiras que depois serve de cabide de roupa, como é que é? Certo, olha,
Então, nisso, para essa estratégia, uma boa solução seria, imagina, eu tenho que jantar todos os dias. Eu só vou jantar depois de fazer 10 minutos de passadeira. Ok. Tu crias uma espécie de encadeamento. Hoje em dia, em minha casa, eu estou num nível... Porque imagina, durante algum tempo eu era um bocado descurado no que toca à minha higiene, vamos dizer, de limpar a cara. Agora estou com o meu cabelo um bocadinho mais fraco, então faço uns tratamentos para o cabelo e não sei o quê. Mas são tantas coisas que pensar em fazer isto tudo de seguida é tipo, nem vou começar. Então a estratégia foi encadear um hábito com outro e um dia de cada vez, não é? Portanto, eu preciso lavar os dentes, mas antes de lavar os dentes vou raspar a minha língua, que é um hábito novo que eu tenho agora, que me ensinaram. Raspas a língua? Devias. Só com a escovinha às vezes, é isso? Não. Não, podes usar. Há um aparelho. Não é um descascador de cenoura, pô, não. Não é um descascador. Por favor, não use um descascador de cenoura. não, senão depois acaba este podcast, é uma chatice. Estávamos a falar antes de chegares, por exemplo, nos Estados Unidos há aquelas cenas tipo. Eu vi uma que era uma caixa de pizza, isto é real, e lá dizia assim: por favor, abra antes de comer. Tipo, abra. E outra que era de uma serra elétrica, por favor, não segurar com os genitais. Sim, então é quase isso. É quase isso. É por isso, malta. Há aparelhos para raspar a língua. Eu uso uma colher de metal, e é tão simples como raspar e tu vais ver e vais ficar um bocado assustado. Isto é um bocado gráfico, perdoem esta descrição. A quantidade de nhanha que tu tens na língua assim que acordas. É nojento e é bom limpar. Tu fazes isso ao acordar, é isso? Ao acordar. Agora faço isso antes de lavar os dentes. Portanto, encadeei este hábito na minha rotina. Eu só lavo os dentes depois de raspar a língua. E depois tenho que pôr as lentes de contacto. Então eu só ponho as lentes de contacto depois de fazer a higiene da cara. Que agora consiste em limpar com sabão, em pôr um hidratante e depois ponho as lentes de contacto. Enfim, tenho assim uns encadeamentos. Tu quando estás fora, notas algum bloqueio? O que é que acontece? Por exemplo, quando foges dessa rotina, imagina que vais... Esse é um tópico que eu trazia para aqui também. Porque de facto... há esse problema, não é? Que depois, isto já é num nível mais avançado, quando começas a criar uma estrutura de hábitos sólida, em que tu te deitas a uma hora específica, acordas a uma hora específica, e depois tens a tua rotina toda encadeada, não é? A sequência toda da tua rotina, tens que ir fazer o teu pequeno almoço, vais fazer. Por acaso agora tenho estado a fazer jejuns. Quando sais do teu ambiente, não é? Portanto, estamos a tirar tudo o que tu construíste, tu tens que ter um método. Mas é possível ter um método, porque tu entendes que depois de fazeres isto N vezes, muitas vezes repetidamente, há uma espécie de... A estrutura não tem tanto a ver com o teu espaço, mas mais com é um mecanismo de encadeamento. Estou a perceber. Se tu levares os teus instrumentos todos e tiveres assim uma estruturazinha, tu consegues fazer tudo. A coisa é, imagina, de repente sais daqui a fugir para um compromisso, ficas hospedado num hotel fora e não te lembraste de repente acordas... Mas se tu pensares, a não ser que estejas no meio de uma floresta mesmo isolado, onde eu já estive em retiros e tive que me adaptar, tu tens sempre acesso a tudo aquilo que precisas para fazer a tua rotina. Ok, estou a perceber. Não precisas de ir ao ginásio para fazer algumas flexões e algum tipo de exercício. Basta até considerar isso. Basta considerares, faço umas flexões aqui. E vamos dizer que mesmo se te deitares tarde, ou se estiveres fora e tiveres que te deitar... Imagina, hoje em dia deito mais... Ontem deitei-me às 8:15 da noite. Estou a deitar-me cada vez mais cedo. Mas há dias em que eu tenho que trabalhar à noite e deito-me à 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Eu tento, independentemente da hora que me deite, assim que acordar, fazer a sequência. Porque essa sequência vai definir um bocadinho a tónica do meu dia. E portanto é isso, ou seja, mesmo mudando o ambiente, mesmo se eu for viajar, mesmo se eu for para um lado, mesmo se o fuso horário mudar, tento agarrar-me àquela sequência para a minha estabilidade emocional. E sentir mais controle. E mais controle, porque nós temos tendência a acreditar que uma rotina repetitiva é uma prisão. Mas não é. Pois. Porque quanto mais nós automatizamos os mecanismos das coisas que temos que cuidar para a nossa saúde, ou seja, das coisas que são obrigatórias nós cuidarmos para a nossa saúde, nós vamos libertar a nossa mente para as outras coisas. Porque se eu tenho que estar a pensar, hoje já lavei os dentes, já fiz isto, será que eu raspei a língua? Se isso tudo estiver automatizado, eu estou com o meu cérebro livre para o foco, para o meu propósito maior, que é importante ter. Concordo. E surge-me agora uma dúvida.
pelo que estou a ver, imagina, os hábitos é muito a situação. Então, tu próprio disseste, tem que ter as ferramentas, ou, por exemplo, se tirares uma pessoa, um alcoólico, de uma situação perto de bares, a pessoa tipicamente bebe menos. Se não tiveres donuts em casa, a pessoa não vai comer os donuts, então tem uma alimentação melhor. A minha pergunta é, há aquela frase que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, tu achas que os hábitos formam ou moldam também a nossa identidade? Ou achas que não? Porque, por exemplo, se tu saís da situação ou esqueceste algumas coisas, de repente o hábito pode quebrar e tu não fazes isso. Então achas que os hábitos mudam a forma como nós somos ou é muito contextual à situação e quem nós somos é muito volátil dependendo dos hábitos? Essa é uma excelente pergunta e o James Clear fala disto, que é, nós podemos de facto mudar o nosso ambiente, encadear hábitos da forma que quisermos, tornar hábitos difíceis e hábitos fáceis, mas no fim do dia aquilo que vai mesmo mudar os teus hábitos é a tua definição de identidade. Eu não sou um tipo que agora vai começar a correr para ser saudável. Não. Eu sou um atleta. Repara na diferença. É isso. Tu estás a definir-te como um atleta. E um atleta, mesmo se não correr um dia, vai correr nos outros. Porque é um atleta. Estou a perceber. E isto aplica-se a tudo, não é? Olha, um hábito que mudou a minha vida há 1 ano e meio, vai fazer agora 1 ano e meio, orgulho-me muito disto, que foi eu parei de beber álcool. E eu parei de beber álcool no dia em que eu disse que era uma pessoa que não bebia álcool. Não sou um tipo que bebe, mas agora não está a beber. Não, eu não bebo álcool. E quando as pessoas me perguntam, porque é que não queres beber alguma coisa? Dizem, hoje não me apetece. Mas vê lá que este álcool é bom, não sei o quê. Não, eu não bebo álcool, é uma resposta que é a minha identidade, percebes? Um tipo que não bebe álcool, portanto, não há uma questão aqui. E tu sentes, por exemplo, eu sou vegetariano, então isso faz-me lembrar uma coisa que é, há certas decisões que eu tomo que eu tenho que pensar sobre essas decisões e custa. Imagina, perante um desafio, não na parte do ser vegetariano, mas perante um desafio, eu tenho que pensar, será que devo fazer isto ou tenho que utilizar muito esforço para fazer isso? Mas nesta parte não tenho que fazer esforço nenhum. Para mim é completamente normal, mesmo em situações que não há assim muita alternativa, utilizar isto. Não tenho que fazer aquela força É a tua identidade. Isso é interessante, porque, ou seja, tu muda a nossa identidade, o resto vem por acréscimo e se torna-se mais fácil, menos desgastante. Exatamente. Boa. Agora, tu podes, tu podes usar ferramentas porque tu, se nunca treinaste na vida, não vais dizer que és atleta de um dia para o outro. Tu vais-te tornar num atleta e vais-te condicionar. Atleta de sofá, não é? Já fui também, grande atleta de sofá. Sofing. Desporto de sofá, sofing. Mas é isso. Olha, qual foi o que possas partilhar o mau hábito, o maior mau hábito que já tiveste? Olha, é assim, aqui pronto, a conversa pode ficar um bocado pesada, não tenho problema nenhum. Porque então queiras partilhar? Assim, não, partilho com todo o gosto. Eu já tive uma fase em que era completamente inconsciente ao nível de consumos, seja de álcool, de drogas, de relações, e eu acho que o maior mau hábito é essa inconsciência. Okay. É nós não nos preocuparmos, sabes, aquela sensação de sinto que alguma coisa está mal, mas não quero saber. Isso. Que se lixe, estás a ver? É negação sobre... É um escapismo, no fundo. É uma negação, sim, é um escapismo. Negação da realidade, é isso. E, portanto, eu acho que o escapismo terá sido o maior mau hábito. Porque é só quando tu te sentas, ou seja, quando tu enfrentas o desconforto e espera, isto está tudo errado e vai muito mais fundo do que só estar a tomar, ou seja, todos os teus comportamentos são sintomas de algo muito mais profundo, não é? Isso. E para mim foi esse escapismo que eu eventualmente tive que enfrentar, porque senão a minha vida estava numa espiral negativa, não é? Porque se tu deixas ir completamente, isso pode funcionar durante um tempo. Esse escapismo pode ser um mecanismo que até te pode trazer coisas boas, porque o facto de nós vivermos de uma forma completamente inconsciente, vamos dizer que sim a muitas coisas e algumas até nos podem levar a sítios giros. Agora, será que é sustentável a longo prazo? Posso dizer garantidamente que não é, porque eventualmente a tua saúde começa a sofrer, as tuas relações, tudo começa a colapsar à tua volta. Não é ecológico para ti e para outras pessoas. Não é ecológico. E para mim foi gritante isso mesmo. Foi gritante o quanto, sobretudo quando a minha filha nasceu, e eu tive uma sequência de acontecimentos na minha vida muito fortes que me mandaram abaixo.
foi a morte dos meus pais, o nascimento da minha filha e o meu divórcio. Não foram todos ao mesmo tempo, mas foi assim quase tudo de rajada. E de repente eu entendi que alguma coisa eu tinha que mudar na minha realidade, porque senão eu ia implodir, ia colapsar. Isso. E foi isso. E tudo começou com dos frios. Foi a primeira coisa que eu comecei a fazer, porque eu vinha de uma sequência de meses a ser medicado com antidepressivos e antipsicóticos e coisas assim fortes, só para me manter um bocadinho à tona e tentar sustentar a minha realidade. Até que um dia disse, pá, tem que haver outro caminho, tem que haver uma maneira... Sim, estavam-te a estabilizar quimicamente, mas agora tinhas de fazer alguma coisa comportamentalmente. Comportamentalmente. É isso. E curiosamente, os banhos gelados foram o princípio disto tudo. No dia 1 de janeiro de 2022, eu decidi, lá no pico do inverno, não é? Vou começar a tomar duches frios de manhã. Nem foi no verão, foi mesmo lá. Não, foi mesmo no frio. Estou com calor, vou tomar banho frio, não? E curiosamente, esse comportamento, essa obrigação que eu tinha logo de manhã, faz esse efeito de nós enfrentarmos o desconforto que depois consegues transportar para todas as outras sensações. Epá, agora não me apetece ir trabalhar, pronto, mas é um desconforto. É familiar este desconforto. Portanto, eu já conheço esta sensação, sei que do lado oposto, do lado a seguir ao desconforto, vem uma sensação de prazer, porque depois de um duche gelado há um pico de dopamina muito grande. Isso. E para quem como eu tem um historial de abuso de substâncias e sabe o que são picos de dopamina, entender que há um pico de dopamina natural que tu consegues obter através de uma coisa tão simples como um duche frio é libertador, porque consegues balancear os químicos do teu cérebro, porque no fim do dia estar deprimido e estar mal tem tudo a ver com o que é que se passa dentro do teu cérebro. Isso mesmo. Por isso é que depois vem o sono. Eu entendi o poder do sono. Eu andava a dormir mal e quando dormes mal, tudo parece um drama, não é? Sim. Nós, quando dormimos mal, a resolução de problemas torna-se difícil ou impossível, não é? A parte do teu cérebro, o córtex pré-frontal, não é? Que ajuda a moderar essas decisões, requer muita energia e quando estás privado de sono não estás tão capacitado. Logo, tudo torna-se mesmo mais difícil. Portanto, tu tens de fazer um reset, não é? E o reset começa por isso, começa a regular o teu sono para conseguires pensar, não é? Para conseguires raciocinar, e depois estes outros desconfortos. Olha, o banho frio, o desporto, etc. Porquê que achas que é mais, porquê que achas que é mais difícil criar bons hábitos do que maus hábitos? Olha, eu acho que a dificuldade vem desta incapacidade de gerir o desconforto. Porque como um mau hábito não nos leva para um estado de desconforto à partida, não é? Uma espécie de inércia. Isso. Os estoicos falam disto, eles dizem a resistência. Nós sabemos que temos que fazer uma coisa, mas há uma resistência, há algo em nós que nos... E no mau hábito não há essa resistência. O desconforto se calhar projetas a longo prazo, não é? Exatamente, eu acho que é isso. Empurras o desconforto, então... Vais empurrando, portanto não estás a enfrentar o desconforto, estás a deixar... O mau hábito, à partida, é um bocado mais fácil de acontecer, não é? Mas é mais fácil se não tiveres esta consciência, eu acho. Interessante, por exemplo, eu agora escrevi um livro, vai ser publicado agora em janeiro, sobre procrastinação. Excelente. Então é um pouco à volta disso, a procrastinação. Porque é que nós procrastinamos? E é um pouco isso, imagina, ninguém procrastina imagina, ver uma série de Netflix que adora, versus fazer um relatório aborrecido. Eu não vejo ninguém a procrastinar por a série. Exato. Então no sentido de nós procrastinamos o que é pouco prazeroso, aborrecido, difícil, desafiante, ambíguo, e o resto fazemos, mesmo que o resto seja prejudicial. E um dos motivos é esse, é que tu empurras o desconforto para amanhã. Eu ouvi um episódio de um podcast muito interessante também sobre isso, que tem a ver também com tu teres a dopamina do teu corpo desregulada nesse sentido. Quais são os mecanismos que libertam dopamina? Porque se tu estás habituado a ver séries de Netflix, nada te dará um pico tão alto como isso, não é? E então tens que fazer uma espécie de reset de dopamina durante uns tempos para que uma tarefa tão simples como aspirar a casa seja prazerosa. Sim. Mas sabes que hoje em dia tenho isso, eu faço encadeamento de hábitos. Arrumar a casa e pôr roupa a lavar, eu acordo cedo, antes da minha filha acordar, eu tenho esse mecanismo para mexer o meu corpo, porque estás
quando acordas estás num estado de quase autopiloto, estás a ver? Tu não estás a pensar muito bem, o teu cérebro está a acordar. Então se nesse período fizeres as tarefas físicas Mais mecânicas. mais mecânicas, que não Isso. exigem muito corpo e que estão no fundo a acordar o teu corpo, tu consegues fazer, lavar a louça ou arrumar a coisa e nem sequer... Isso. Ou seja, aproveitas o melhor momento do teu organismo para isso. Exatamente, portanto isso também é uma boa ferramenta boa e uma boa estratégia. E também dentro disso, um pouco como tu disseste, o chaining, na procrastinação existe o temptation building. Temptation building é tu colocar já algo pouco prazeroso, colocares uma coisa prazerosa em cima. Por exemplo, e de certeza que faz isso, não é nenhuma estratégia louca, que é quando tu passas a ferro ou arrumas a casa, por exemplo, ouvires um podcast, uma coisa que gostas, ouvir uma música. Sim, há essa estratégia também. Então é não prazeroso, então o que é que eu posso fazer de prazeroso em cima disto? Sim. E assim, e se tu fizeres só essa coisa, por exemplo, aquele podcast que eu adoro é só quando lavo a louça. Exato, mas já associas, já queres ir lavar a louça para ouvir o podcast. Isso pode ser uma boa estratégia. Mas há outra questão que é, ao fazermos imagina, arrumar a louça é chato, mas assim que tu vês a louça toda arrumada, dá-te um pico de dopamina. Isso. E esse pico de dopamina é uma espécie de motivador para fazeres a próxima boa ação. Então, se nesse momento da manhã em que tu estás em piloto automático, tu automatizares logo uma coisa chata, entre aspas, que te vai dar um pico de dopamina, Isso. tu estás a construir o teu dia logo baseado nos picos certos de dopamina. E sentes-te útil, sentes o controle, sentes que Sentes-te alguma útil coisa. e no fim do dia nem te vai apetecer ir ver a série da Netflix no limite, sabes? Porque vais estar cansado e vais pensar, se eu me deitar mais cedo hoje, amanhã consigo fazer isto tudo outra vez. E isso é o chamado reset à dopamina, não é? Ao que é que te faz dar picos de dopamina. Interessante. Existe um conceito que, não sei se já ouviste falar, que é, a ver se digo o nome corretamente, são 3 termos, que é vingança da procrastinação do sono. Oh, uau, ok. Vingança. Fala-me disso. Ou procrastinação da vingança do sono. Acho que é a vingança da procrastinação do sono. Mas as 3 palavras existem. O que é que é? E todos nós já passámos por isso, que é, imagina, tens um dia horrível, é só trabalho, só fazer coisas chatas que não gostas, ok? Não é essa parte do prazeroso. Parece que não fizeste nada que gostas, foi o dia inteiro a trabalhar, estás cansado, chegas a casa, precisas acordar cedo, no dia seguinte de manhã, mas chegas a casa e pensas, bem, não fiz nada para mim, Isso é terrível. eu mereço ver aqui um filme, isto agora é o meu momento, e de repente estás a ver o filme até à 1 da manhã, depois dormes cheio de sono, acordas cansado e tens um dia mau e depois às vezes repete isso, porque estás cansado, já não dormiste bem. Então é a vingança, porque assim, tu estás-te a vingar por o dia mau que tiveste, mas a vingança que cai em ti também. E depois, procrastinando o teu sono. É a vingança da procrastinação do sono. Isso é terrível. Eu no outro dia estive a jantar com um amigo meu e ele confessou-me uma coisa que é muito parecida com isso, que foi, tive uma discussão muito difícil com não era namorada, mas com a pessoa com quem ele estava e não sei o quê, pá, e liguei-te, ele ligou-me tipo às 9h30 da noite, eu já estava a dormir, liguei-te, pá, porque precisava mesmo de ir dar uma volta e beber um copo, pá, estava mesmo cansado e então queria mesmo ir dar uma volta e beber um copo, e eu disse, olha lá, mas se tu estavas cansado, tiveste um dia difícil, achas que não seria melhor, pá, aceitares, ires para a cama e dares descanso ao teu corpo do que ires agora, por cima desse dia difícil, ir perder horas de sono, intoxicar o teu corpo com álcool, para te aliviar momentaneamente e amanhã estarás pior ainda. Mas estava mesmo a precisar. É aquela expressão de I really need a drink. Isso mesmo. Não, tu precisas mesmo é de sentir esse desconforto. Isso. E de descansar. Sim, é o sentimento de fuga do que é desconfortável e ter um conforto imediato, mas que não é bom. Nem sequer é médio prazo, é o amanhã. Não é logo médio prazo. amanhã, exatamente. Ainda por cima é muito imediato. Não é assim um grande médio prazo. Mas temos essa tendência tonta de fazer essas coisas, não é? Olha, uma pergunta última sobre hábitos antes de entrar aqui no último bloco que tenho aqui para ti, das perguntas. Todos nós vamos falhar em hábitos, não é? Ou seja, todos nós vamos falhar? Sim, certamente. Não é isto, não é até. Ou seja, é a consistência que é a base, não é ser sempre assim. Mas por vezes falhamos, se calhar, num bloco maior. E quando falhamos, é normal sentir culpa. Isto também acontece na procrastinação. Sentimos culpados. O que é que achas para ti? Como é que nós conseguimos reverter ou esse sentimento de culpa? Ou como é que nós conseguimos de alguma forma? Por vezes a culpa pode nos fazer com que não queiramos voltar, retomar. O que é que tens a dizer sobre isto? Excelente. Ainda no outro dia fiz uma publicação especificamente sobre isto. É boa. No meu caso foi... era suposto... Tinha dito que já não saía à noite há imenso tempo. Tinha dito que ia à festa, mas que ia cedo para casa.
Acabei por chegar a casa de manhã, Foi cedo. não bebi álcool, não fiz nada, Foi cedo. mas foi cedo no dia a seguir, e acordei, e perdi uma noite de sono. Fiquei com uma sensação de culpa terrível e essa sensação que tu estás a dizer, e como é que podemos transformar isso? Então, ponto 1, aceitar que estes deslizes, vamos dizer, fazem parte do processo de evolução. Normalizar isso. Normalizar, primeira coisa. Depois, termos compaixão com nós próprios, porque nós somos humanos apesar de tudo, não somos máquinas. E aprender, ou seja, depois disto, depois da aceitação e da compaixão, fazermos uma análise construtiva e não obsessiva e ruminativa do que é que aconteceu, para entender qual foi o gatilho, qual foi o ponto que nos fez descair Interessante. ou fazer aquilo que nós não queríamos fazer, para da próxima vez estarmos preparados para como dizer, antecipar esse momento, não é? Interessantíssimo. E então é isso. São estes quatro pontos. A aceitação em primeiro lugar. Respira, ok. Errei, descaí, comi o chocolate, ou fumei o cigarro, ou bebi o copo, não é? Calma, ok. Pronto, compaixão, sou um ser humano, tipo, cedi a uma tentação. E a análise construtiva, que pode ser, ok, coloquei-me num ambiente em que eu já sabia que era propício a isso, portanto, eu não queria comer um gelado, mas a seguir ao jantar fui jantar fora e já sabia que havia ali aquele gelado e aquela sobremesa. Eu não queria fumar, mas fui tomar um café com aquele meu amigo que fuma e não sei o quê. Portanto, já sabíamos ali o ambiente, identificar os gatilhos e depois, pronto, depois da análise construtiva, planear e retomar retomar o foco do nosso objetivo. Tu estás a falar e estou aqui a pensar nas estratégias que são estudadas, tu utilizaste várias, eu até acrescentava uma. Tu disseste aceitar, eu falei normalizar, que são duas diferentes, mas muito próximas. Eu até punha isso em cima, tu disseste isso quase implicitamente, que é aceitar. Aceitar é as coisas são como são. As falhas, outras vezes não falhamos. Normalizar é outras pessoas também iriam falhar nesta situação, provavelmente. Sim. Não sou única. E depois tu disseste uma coisa muito interessante da autocompaixão. Há estudos que colocam participantes a fazer tarefas em que eles vão falhar na tarefa, as pessoas não sabem, mas tu falhas. E depois testam duas alternativas de autoculpabilização versus autocompaixão. E às vezes consideramos que aquelas chibatadas psicológicas, a autoculpabilização funciona melhor. Há aquelas pessoas que acham que têm que ser duras consigo próprias para fazer alguma coisa. Temos que ser duros. Mas é um equilíbrio, não é? Porque se fores duro, demasiado duro, pode ser contra... Ou seja, o que o estudo mostra é que a autocompaixão tende a ter melhores resultados. Pois. É o que estavas a dizer. Eu acho que sim. Depois de utilizar, como tu disseste, não é só autocompaixão, que é... tem que haver autocompaixão, mas tem que haver uma análise. Isso mesmo, um fazer a seguir. O problema das análises é que nós temos tendência a entrar nessa onda da culpa e achar que a análise, ou seja, fazer com que a análise seja uma coisa que nos deixa mais desconfortáveis. Não, temos que olhar, é como se nos tivéssemos que pôr de fora e observar como se fosse aconteceu a um amigo meu, não é? Estou a olhar para ele, não é? E o que é que lhe aconteceu? Isso, eu acho que é sair do porquê e focar no o quê. Ou seja, o que é que causou isto em vez de porquê é que eu fiz isso. E uma bonus tip, uma dica extra será fazer esta análise depois de uma boa noite de sono. Porque estás a perceber onde é que eu quero chegar, não é? Fui para os copos e agora estou todo bêbado, o que é que eu fiz à minha vida? Não é? Tipo, portanto, descansar bem, não é? E depois ter os recursos cognitivos em pleno, não é? Afastar-nos fisicamente e temporalmente do evento e observar o que aconteceu e analisar. Idealmente nem é no dia a seguir, é 2 ou 3 dias depois. Sim, porque nós mergulhados emocionalmente na situação. Sim. Sobretudo no caso de vícios como os cigarros ou o álcool ou as drogas ou a comida em excesso, não é? Há de facto um eco, não é? Depois do acontecimento que tem que passar para nós conseguirmos ter uma análise fria. Até porque temos tendência nos dias seguintes a tomar decisões precipitadas que generalmente vão levar-nos a sítios piores, não é? Portanto, se calhar a não ação também é tipo, não vou agir sobre o que acabou de acontecer, vou aceitar que aconteceu, vou me afastar deste acontecimento emocionalmente e vou observá-lo e vou analisá-lo. Isso, há uma frase que eu gosto muito que é: nunca tomes decisões definitivas com base em emoções temporárias. Essa, exatamente. É um pouco. Essa é a melhor premissa de todas, não é? Isso. Aliás, se nós formos a ver, certamente que as piores decisões da nossa vida foram tomadas em estados emocionais muito frágeis, não é? Claro.
A emoção muda a nossa percepção Muda a nossa sobre percepção. o mundo. Então, se tens uma certa emoção, vai. Aliás, dizem que as melhores decisões, já há estudos que mostram isso, tu metes um participante a analisar o mesmo cenário sobre emoções diferentes, Uhum. e essa pluralidade emocional, quando a pessoa passa por várias emoções, estágios emocionais e avalia a mesma decisão, tende a ter uma melhor decisão do que Sim. apenas num certo. E mesmo uma emoção agradável. Imagina, eu coloco num estado animado ou entusiasmo. Claro. Ou Pode ser, alegria. pode ser pior ainda, Isso, não é? não Estás só- eufórico, não é? Isso, estás a considerar todas as situações que podem acontecer, então passar por várias emoções, Completamente. porque a neutra é bom, mas às vezes passar por uma e por outra e tentar, se a minha resposta é sempre a mesma, mesmo em várias emoções, então talvez essa seja uma boa decisão. Exatamente. Agora estar só num estado Exatamente. é desadequado. Exatamente. Boa, perguntas aqui finais. Vamos a Quer isso. dizer, vamos a isso. Martim, se tivesses que te livrar de uma emoção, não podias sentir uma emoção, nunca mais. Qual é que seria e porquê? Epá, talvez a ansiedade, não é? A ansiedade é chata. É chato. A ansiedade é chatinha. Mas ao mesmo tempo eu acho que, não sei, livrar-nos de uma emoção é de alguma forma estar a debilitar o nosso radar, a nossa consciência, não é? Daí ser pergunta difícil, ou seja, É uma pergunta difícil, realmente, porque tal como eu disse no início, não é? Para mim as emoções são uma referência. E se tu perdes a referência, depois o que é que vais fazer? é menos esse item que tens para navegar no mundo. Agora, talvez, pronto, sei lá, a inveja é uma emoção que eu se calhar podia tirar, não é? Não, vejo-a como menos produtiva do que qualquer uma das outras. Sim, parece bem. Inveja, Inveja. por isso, é menos produtiva. Acho que sim. A inveja. Qual é que achas que é o lado bom da inveja? Qual é a função da inveja, olhando para essa visão funcional das emoções? Excelente pergunta. A função da inveja é um bocadinho. É uma espécie de espelho, não é? Para entendermos. Sentimos inveja de alguma coisa, sentimos, espera, essa pessoa tem uma coisa que eu não tenho, ou há ali uma coisa que eu não tenho, uma falta de alguma coisa. Então porquê é que eu sinto falta desta coisa? O que é que na minha vida me está a dar este vazio? Que geralmente não tem nada a ver com a coisa que a outra pessoa tem a ver com algum problema pessoal. Lá está, é uma referência, não é? Portanto, perder a inveja também não é bom. Mas Todas têm uma função. por todas isso têm uma era- função, claro. Então estou-te mesmo a colocar entre a espada e a parede só mesmo. Pois é, Do género, interessante. se não tirares essa, tiras todas. Ficas sem nenhuma emoção. Não ficas flex. Ficas neutro, não é? Ficas Não ficas dormente. Spock, sabes o Spock? O Spock não tem emoções, pois é. Mas não ficas. Por acaso, os estudos mostram que as pessoas sem emoções não ficariam Spock. Há pessoas que têm capacidade de experienciar emoções, têm déficits emocionais, e essas pessoas tendem, embora não experienciem emoções e não consigam rotular, tendem a cair para estados depressivos e não se conseguem socializar tão bem nem tomar tão boas decisões. Então aquela ideia que sem emoções seríamos robôs funcionais, não. Não seríamos. Eras não. mega disfuncional. Pois, eu acho que a conclusão é essa. Eu acho que essa pergunta não tem resposta, não é? Não tem, mas eu quero é ver dentro da não resposta. Há pessoas que são muito convidados e dizem: não, é esta. É esta aquela certeza, porcaria. certeza. Então, mas é uma porcaria, é má. São crenças que nós temos sobre as emoções. Então estou aqui a testar as tuas crenças. Pronto, então vou manter a minha resposta. A inveja seria. Fechas, bloqueias a opção inveja. Sim, bloqueio. Não gosto da emoção, mas sim, será essa. Boa. E agora, qual é a tua emoção favorita? E porquê? Bem, a resposta óbvia é a felicidade, não é? Mas a resposta. Óbvio. Mas a resposta. Mas há outras emoções. Por exemplo, a raiva faz-me tomar ação. Eu acho que se calhar é não gosto de ser favorita porque eu não gosto de estar raivoso, não é? Mas a verdade é que é das mais úteis. Eu acho que é das que mais me direciona para a ação. Isso é. É uma emoção energizante. Energizante, sim. Sim, sim. E tem muitas partes boas e depois também tem as partes más, mas que vêm das nossas ações Claro. sobre essa emoção. Sem dúvida, mas saber gerir essa emoção é poderosíssimo. Isso é. Não é? Aliás, em contexto terapêutico, por vezes em pacientes depressivos há muito tempo e que tu em estado depressivo, tu já passaste por essa situação, Já. tu sentes, não sei se te falaram da tríade da depressão do Aaron Beck. Aaron Beck é um dos pais da psicologia cognitiva comportamental. Ele fala da tríade da depressão, em que tu, depressivo, e tu podes calhar rever nesta tríade, que era
tu vês-te a ti próprio de forma negativa, é um dos cantos da tríade. Então a tua visão sobre ti próprio é negativa, a visão sobre o mundo é negativa, das outras pessoas, etc., do que está à tua volta, e a visão sobre o futuro é negativa. Uau. Tu, os outros e o futuro. Então é a tríade, estás encapsulado nesta tríade. E quando tu estás nesta tríade, tu ficas incapaz de agir, como sabes, não vale a pena, ficas desalentado, desesperançado. Então há psicoterapeutas que induzem a emoção de raiva para eles saírem do género, para reavaliar, então já viste, ou seja, isto não devia ser assim, criar uma percepção de injustiça, que é um dos gatilhos da raiva, para tu, sim, realmente isto não podia ser assim, eu não mereço, para energizar e ter ações retificadoras sobre a sua vida. Então é muito interessante isso. Isso é muito interessante e fez-me lembrar os 5 estágios do luto. Eu lembro quando eu estava num estado altamente depressivo e estava a lidar com os muitos lutos que eu tive, um dos meus melhores amigos, o Hugo Zagalo, o meu companheirão de maus hábitos, estava constantemente a dizer-me: pá, Martinho, vai para a raiva, sai desse lugar, vai para o próximo estágio, a raiva vai-te fazer tomar a ação. E realmente realmente a raiva tira-te ali daquele sítio. Isso. Claro que essa raiva mal canalizada poderá levar-te a um sítio talvez pior. Não, mas é o que eu estava a dizer, saber usar essa... Sim, gerindo bem a raiva, tu escolhes a raiva que... Sim. Já tenho tido aqui convidados que escolheram a raiva, tu disseste felicidade porque quando falas óbvio, vem óbvio, mas depois será que é realmente a felicidade? E é tua, eu já tive felicidade, alegria, amor, já tive raiva, já tive até um dos últimos convidados disse uma coisa que fez-me refletir também, o contentamento, que era, porque a felicidade define-se de várias formas, mas por exemplo, é tu estás num sentimento de conseguir mais, não precisa ser material, mas evoluires, teres objetivos, propósito. E o contentamento é estar satisfeito com o que tens. Sim. E a coisa é o contentamento. Quando estás no contentamento, o teu estado emocional é constantemente positivo, ou mais vezes positivo, porque tu estás sempre a validar e estás sempre satisfeito com aquilo que tens. Tenhas mais ou menos. Então escolhi o contentamento, que era uma emoção que durava mais tempo e que não precisava de eu ser mais ou ter mais. Sim, contentamento é bom, é uma espécie de gratidão constante, não? Claro. Trabalho de gratidão. Claro que todas as emoções têm a sua função e todas as emoções têm o seu lado negativo, prejudicial. E o contentamento é um de, também, muitas vezes, de inação. De inação, letargia, não é? Não queres fazer nada diferente e mais para ti, para os outros, para a sociedade. Sim. Se estivéssemos todos em contentamento, ninguém fazia mais. nada. Mas tu podes estar em contentamento enquanto queres outra coisa. Tu podes estar em múltiplas experiências emocionais. Isso é que é importante. Sim. Boa. Então temos aqui a inveja e temos a raiva. Agora, tirava a inveja, exato. Tiravas a inveja e a raiva. Se fosse uma lista, era raiva e depois a inveja lá em baixo. Isso. Acho uma que lista sim. de emoções. Agora, recomenda-nos, não sei se vais recomendar esse que já falámos, mas recomenda-nos um livro para ler. É assim, pronto. Podes dizer 2, então. É isso, Hábitos Atómicos vocês têm que ler porque é, até agora, dos livros que eu li, o mais simples de aplicar na nossa vida. Ou seja, é o que te dá a ferramenta mais óbvia para aplicarmos. E foi o que impactou mais? Foi o que esteve na gênese de tudo o que eu tenho vindo a fazer desde agora, desde os maus hábitos com o meu amigo Zagalo. Aliás, eu acho que o nosso podcast começou porque o Zagalo me mandou uma mensagem de 2 livros, que era o Rich Dad, Poor Dad e o Hábitos Atómicos, e diz: olha, isto são livros bons para eu oferecer ao meu pai, não são? E depois começámos a falar do Hábitos Atómicos, começámos uma conversa por telefone, dissemos: esta conversa devia ser gravada, isto devia ser um podcast, pronto, o resto é a história. E eu li o livro e fiquei obcecado, porque identifiquei-me tão instantaneamente com a questão de construir hábitos e de ter o poder de moldar a minha vida. Eu adoro, quando era puta, adorava aqueles jogos de RPG em que tu tinhas um personagem que se ia fazendo level up, e então para mim construir hábitos era esse level up. Interessante. Mas outro livro que eu recomendo muito e que também toca no que já falámos é o Daily Stoic, porque reúne os ensinamentos estoicos, isto nesta categoria de livros, não é? Pois há outros livros, se calhar, de o Daily Stoic é do Ryan? É do Ryan Holiday, exatamente. Que é um tipo que era repórter, mas que se deparou com o estoicismo. Respira aquilo. É porque o Daily Stoic reúne os ensinamentos do Marcos Aurelius, do Séneca e do Epictetus. Isso não sabia. Portanto, ele faz um excelente compêndio de todos os ensinamentos estoicos, explicando que faz cada pensamento e depois justifica e explica cada pensamento destes 3 grandes nomes do estoicismo.
o Marcos Aurelius, que tinha um livro incrível chamado Meditations, que meditações. também posso recomendar individualmente. Que não é bem um livro, é um era um ensaio, diário, já viste? é um diário dele. Era um diário onde ele partilhava pensamentos. Que não era para publicar, ou seja, não foi escrito para vou publicar. Exatamente, isso é brutal. É brilhante como aquele livro eram os seus pensamentos, os seus desabafos, e que são, portanto, coisas que aconteceram há não sei quantos anos atrás que são completamente aplicáveis aos dias de hoje, não é? Portanto, essas são as 2 bíblias que eu recomendo, que se vocês querem construir bons hábitos saudáveis... Então, Hábitos Atómicos, James Clear, e o Daily Stoic do Ryan Holiday. Sim, exatamente. Ou mesmo o Meditations do Marcos Aurelius. Também, bom. Estou de acordo com esses também. Onde é que podem encontrar o teu trabalho? Tu publicaste agora há pouco tempo, foi um e-book, não é? Falar um bocadinho sobre isso, para quem quiser saber Muito mais. obrigado por me dares a abertura para falar disso. Claro. Portanto, eu recentemente decidi dedicar a minha presença online e o meu output criativo aos hábitos, não é? E a bons hábitos, em jeito de spin-off do meu podcast Maus Hábitos, que vocês podem continuar a ouvir em maushábitos.podcast.com ou no Spotify ou no YouTube. E decidi realmente começar a escrever, porque muitas pessoas, desde que eu comecei a partilhar esta minha faceta de hábitos saudáveis, me procuram a fazer perguntas sobre nutrição, sobre jejum, sobre suplementação, sobre sono, sobre exercício. E eu, que volto a dizer que não sou médico, nem cientista, nem profissional de saúde de nenhuma forma, tenho dedicado a minha vida a ler e a estudar sobre este tópico e, portanto, acredito que já reuni aqui algumas informações que, ainda que não sejam aplicáveis a toda a gente, são um bom ponto de partida para as pessoas começarem a ter bons hábitos. Decidi escrever isto num livro que se transformou num... Não era suposto ser um livro, era suposto ser uma espécie de PDF que eu ia partilhar com as pessoas, mas aquilo começou a crescer tanto que eu decidi transformar aquilo num e-book. Eu ainda não chamo aquilo um livro. Eu estou a escrever um livro neste momento, porque fui contactado por uma editora graças ao e-book. E, portanto, estou agora a trabalhar no meu primeiro livro, mas é uma coisa que vai dar um bocadinho mais de trabalho. A dar um bocadinho mais de trabalho. Já tens o título? O título estamos a trabalhá-lo, porque teria que ser um título próximo do Hábitos Atómicos, que eu não queria que fosse, não é? Mas hábitos tem que estar lá. É o teu hábitos poderá ter estar lá, rotina também está em cima da mesa, rotina de ferro, rotina blindada. Há aqui uns tópicos. Eu estou a deitar estes títulos para fora porque não vão ficar. Mas será já volta disso. Ok. Sim, mas ou seja, o foco não é. Era curiosidade, mas o foco é as rotinas, são os hábitos. Sim, o que eu quero transmitir com o livro é que esta premissa de que a rotina pode ser extremamente libertadora e que nós termos uma estrutura e hábitos pode ser, de facto, a base para termos uma vida, para crescermos mais. Sem tudo para ser um best-seller. É um tema, primeiro, muito procurado. Eu acho que sim. Todos nós temos hábitos, queremos criar, profissional, pessoal, etc. Todos nós lutamos para isso. Exatamente. E depois queremos pessoas que, como disseste, podes não ser, como dizes, um médico. Também os médicos não são formados especialistas nessa área, mas és um estudioso e aplicas isso e debateste. Exatamente. E tens o podcast dos maus hábitos e então tu respiras muito isto. É o tal caminho do James Clear, digamos, português, então acho que tens É o que eu estou a tentar fazer. No fundo é dar às pessoas as ferramentas que elas vão precisar para construir a sua realidade. Isso. E essa é a dificuldade que eu estou a ter em escrever o livro, porque tu não podes dar um conselho aplicável a toda a gente. Tu tens que dar, é aquela premissa do eu não te vou dar o peixe, eu vou-te ensinar a pescar. E então as pessoas têm que ter as ferramentas para construir as suas rotinas. Claro que vou falar de pilares como sono, nutrição, exercício, desconforto como a exposição ao frio e ao quente, a sauna, ao gelo, o jejum. Tudo isso são ferramentas fortíssimas e vão estar incluídas no livro de alguma forma, mas sobretudo é dar às pessoas as ferramentas para que elas consigam construir a sua realidade. E é isso, tenho um site chamado bonshábitos.com onde estou a partilhar estas novidades todas, inclusivamente a lista de acessórios que eu uso para dormir melhor, a minha lista de suplementos, os livros que eu leio, todos os livros que eu recomendo estão todos neste site e eu vou acrescentando e modificando o site regularmente. Também estou a trabalhar para começar a minha newsletter, o meu próprio podcast que se chamará Bons Hábitos em princípio, vamos ver, o spin-off dos Maus Hábitos que continua também. Encontrem-me no Instagram como o Martim, @o_Martim. Sim, isso. O Martim. E é isso. E obrigado, Paulo, por me dares este espaço. Nada, foi muito bom. Obrigado, Martim. Gostei muito, obrigado, Paulo. Muito. E vemo-nos no próximo episódio. Até lá.